Olá. Bom, hoje o tema, vai ser um pouquinho polêmico. Na verdade, todo o tratamento da esporotricose, por ser controverso, ele pode ser considerado todo ele polêmico, tá? Seja em decorrência do tempo de tratamento, da quantidade do itraconazol. Eu passei a minha experiência e o que teve resposta comigo, tá? Comigo não, com os meus gatos. E o tema de hoje que eu considero polêmico é: o itraconazol existe de uso veterinário, né? E existe o itraconazol de uso humano. O que acontece é que o itraconazol de uso veterinário, ele é muito mais caro do que o de uso humano. É claro que se um medicamento é de uso veterinário, ele é elaborado especificamente para ser administrado em pets, naqueles animais ali previstos na bula, tá? Ocorre que, sendo assim, vários efeitos colaterais, que, por exemplo, sendo ministrado um de uso humano, ele é evitado quando você utiliza o itraconazol de uso veterinário. Então, se você tem condições para arcar com todo o tratamento com itraconazol de uso veterinário, faça isso, porque você vai estar preservando a saúde do seu gato. E também você vai evitar, né? Ou então não colocar em risco alguns órgãos do seu animal, né? Ou então não vai colocá-lo numa predisposição para o desenvolvimento de uma possível, né, doença ou um efeito colateral, tá? Em decorrência do itraconazol. Não que o de uso veterinário não tenha também os seus efeitos colaterais, né? Mas o itraconazol de uso veterinário, como o próprio nome diz, né, ele é elaborado para a utilização em animais. Mas o que acontece na realidade? Muitas pessoas não têm condição financeira, tá? E até instituições não têm recursos suficientes para arcar com um custo elevado, ou para alguns só bem considerável, do itraconazol de uso veterinário, tá? E se eu utilizar o de uso humano, meu animal ele vai virar óbito? Não. O que eu vejo, e até da minha experiência, se você não tem condições de dar o de uso veterinário, o itraconazol ele é vital para o seu animal com esporo. Então, se a única saída, no meu ponto de vista, eu sei que esse tema é um tema polêmico, mas eu ressalto aqui, claro que entre o de uso humano e o de uso veterinário, a escolha é o de uso veterinário. Mas a realidade é que tem pessoas que não têm como arcar com o de uso veterinário por ser mais caro. Tá? E aí, vai deixar o gato morrer sem nenhum tratamento? Existe a opção do itraconazol de uso humano, tá? Teve um momento que eu comprei pela internet, por farmácia de manipulação, e o que realmente teve uma resposta, o protocolo que eu seguia também não era o protocolo de 100 miligramas por dia,
a ser ministrado no gato, independentemente do peso. Eu sei que quando eu passei a fazer o uso do itraconazol de uso humano, nessa quantidade, os meus animais reagiram, tá? Então, não sou eu que arco com o custo, tá? Do itraconazol, né? É um custo elevado, não sou eu que arco. Esse medicamento é fornecido para os meus animais. E quando foi me mostrada essa opção, eu fiquei bastante preocupada, mas depois que eu passei a fazer o uso, que eu vi uma resposta, eu vi que foi uma saída, tá? E uma saída utilizada por profissionais que tratam de animais com esporotricose, tá bom? Então, esse é um tema polêmico? É um tema polêmico. É o ideal do ideal fazer o tratamento com o itraconazol de uso humano? Não é o ideal, mas é possível? É. O seu animal pode responder bem ao tratamento? Sim, tá? Então, eu quero compartilhar, né? Eu não sou veterinária, então eu não tenho como dizer, eu também não pesquisei para saber quais são os efeitos colaterais mais intensos, né? Colocando aí itraconazol de uso humano versus de uso veterinário. Mas, superficialmente, já é sabido que o de uso veterinário vai ser feito levando em consideração todas as reações químicas, o organismo propriamente dito de um PET, né? Daquele PET que está previsto ali na bula, né? E já o de uso humano é feito para humanos, né? Nós temos, apesar de sermos mamíferos, de termos várias semelhanças, né, no nosso organismo, o organismo do cachorro é diferente do organismo do humano. As reações químicas, como que eles, até mesmo na própria digestão, onde é feita a digestão de um certo nutriente, é feito numa parte diferente do nosso organismo. Então, tudo isso é levado em conta quando o medicamento ele é feito para o uso do PET, tá? Então, por exemplo, tem medicamentos que a gente, que o humano ele utiliza, que é feito já para ser digerido no estômago. E aí o PET, ele tomando esse medicamento, ele vai ser digerido no estômago, só que, na verdade, para ele tinha que ser no intestino, né? Então, assim, existem essas diferenças. Às vezes, o que é eficaz para a gente, o mesmo medicamento não vai ser eficaz no PET, tá? Então, eu não estou aqui, assim, fazendo uma propaganda que usem o de uso humano, mas eu estou apresentando essa possibilidade. Não é a ideal, mas é uma possibilidade, tá? É melhor do que você ver o seu animal definhar e você não fazer nada. Então, existe essa possibilidade. Além disso, se você não tiver condições nenhuma de arcar com tratamento que é prolongado, né? Ele tem que estar lá no seu orçamento, porque não pode faltar. Então, ele é prolongado e mesmo de uso humano, ele também vai ter um custozinho, dependendo da sua renda, vai ser um custo considerável. Então, tem municípios que arcam com o custo do tratamento, não só no humano, como também no animal, tá? E aí cabe a você ir buscar esse tratamento para o seu filho felino, tá? Se você não tem condições de arcar, verifique se no seu município não há uma política, né, para a proteção dos animais e que venha arcar com este custo.
geralmente é na parte de zoonose ou então de vigilância sanitária, tá? Então, assim, deixo aqui essas informações. É possível de uso humano? É possível. Seu animal vai morrer de uma hora para outra porque fez o de uso humano? Os meus, não. E, mais uma vez, eu friso: tem instituição séria que trabalha com de uso humano devido à diferença muito expressiva do valor entre o itraconazol de uso humano e o de uso veterinário. Então, na impossibilidade de arcar com de uso humano, o de uso veterinário, é empregado de uso humano, tá? E os animais respondem. Aí eu não fiz um estudo aprofundado até sobre as consequências do de uso humano, tá bom? Então, eu deixo aqui essa reflexão, abro aqui essa possibilidade, e quem sabe mais lá na frente eu faço um vídeo sobre essas diferenças dos efeitos colaterais entre o itraconazol de uso humano e o itraconazol de uso veterinário. Mas saibam dessa opção e mais ainda da possibilidade de você vir a buscar aí esse tratamento no município onde você reside, tá? Mas se o seu gatinho apresenta esporotricose, não desista dele, corra atrás, faça o tratamento e seja aquela mãe felina. Até a próxima. Ai, tá difícil aqui. Ih, não tá respondendo.